Olá, time Luidar! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Marielle, consultora da Sucesso em Vendas e líder do projeto Pintando Resultados. Bom, eu quero agradecer imensamente a presença de cada um de vocês, a disponibilidade também de estar participando desse treinamento. Hoje, nós vamos desvendar os segredos dos vendedores de sucesso. Então, nesse curso, você vai aprender todas as etapas de um método, né? Da metodologia A Ponte. E, inclusive, nós vamos falar sobre o método de bolsos da Luidar. Eu tenho uma pergunta para você, vendedor. Vocês sabiam que a Luidar tem o seu próprio método de bolso? Quem sabia dessa informação, por favor, compartilha conosco aqui embaixo, falando eu sabia, eu não sabia. Bom, o que significa método? Método ele provém de um termo grego, né, chamado métodos, que significa caminho ou via. Eu gosto de dizer também que o método é uma bússola, é um norteador. Ele te mostra como fazer e o que fazer em cada situação da venda. Nós, da Sucesso em Vendas, acreditamos que para conseguir vender mais e melhor, é preciso se utilizar técnicas, a arte de vender. E o método de bolso fala exatamente sobre isso. E essa metodologia ela é formada por etapas, que nós chamamos de A Ponte. A Ponte, ela ensina a técnica e te dá dicas de como acrescentar a arte. Mas é seu papel, vendedor, acrescentar aquele toque especial, né, a cada uma dessas etapas que vocês serão apresentados hoje ou ensinados. Bom, essa metodologia, a Ponte, ela é formada por 6 etapas. Cada uma delas está sendo projetada aí na sua tela. Então, nós iniciaremos desde a abordagem do cliente, né? Como abordar o cliente de forma positiva, como encantar esse cliente, né? Como fazer uma pesquisa entendendo qual é a necessidade, qual é o potencial de compra desses clientes, como eu consigo oferecer soluções para o meu cliente com base naquela pesquisa que eu fiz, como que eu negocio com o meu cliente, como eu neutralizo objeções que muitas vezes acontecem e é natural, né, esse fato sobre as vendas. Como eu consigo tomar a iniciativa e fechar a venda, né, entendendo que quem é o responsável pelo fechamento da venda é você, vendedor. Você que tem essa responsabilidade de fechar, de tomar essa iniciativa e fechar a venda. E, por último e não menos importante, como que nós conseguimos estender o relacionamento com o nosso cliente? Bom, então, em resumo, a abordagem positiva é fazer com que o cliente goste de você e lhe dê a oportunidade para pesquisá-lo. Pesquisar o cliente, né? Etapa P, pesquise o cliente, é descobrir informações que nortearão a venda. Ofereça soluções é encantar o seu cliente. Negociar e neutralizar objeções são solucionar dúvidas e encontrar a melhor negociação, tanto para o teu cliente quanto para a Luidar. Tome iniciativa e feche a venda. Buscar o fechamento da venda com técnicas, né? Nesse método, você vai aprender também, nesse curso, você vai aprender também quais técnicas de vendas você pode utilizar. Você vai aprender sobre sinais de compra, né? Qual é o momento certo para que eu tome iniciativa e feche a venda com esse cliente. E, como falado, estender o relacionamento, fazer com que esse cliente sempre retorne a Luidar e principalmente, né, que ele indique novos clientes para a Luidar. Bom,
Antes de falarmos de forma pontual de cada uma dessas etapas da ponte, eu gostaria de compartilhar com vocês um vídeo. Ele é um vídeo muito antigo, mas extremamente atual. Ele nos mostra a importância de se ter um método, né, de se ter um padrão de atendimento. Bora lá assistir? Veja bem, este conjunto me parece do tamanho certo. É mesmo muito bom para a cozinha. Ele é pequeno, discreto e tem um relógio para marcar o tempo. Mas se quer um conjunto maior, estes têm vídeos embutidos, o que também é muito conveniente. Ele não vai comprar, está perdendo seu tempo. Deu fora, suma, vá embora. Não volte, não escreve nem telefone. Recebeu meus recados. Preciso falar com você, é importante. Vamos almoçar juntos. Não. Jantar então, por favor, isso é importante. Há umas coisas que eu quero falar com você. Eu queria te dizer umas coisas, mas agora não quero diga mais. isso. Por favor. Eu estou melhor agora. Não espero mais por você, nem telefonemas no meio da noite, nem desculpas. Linda, olhe para mim. Eu não sou mais aquele. Tenho planos agora. Estou em uma coisa grande bastante para mudar tudo para nós. Por favor. O que é isso? Por favor. Eu preciso lhe contar. Ei, que tal se eu vender a TV para aquele cara? Não a de 13 polegadas que estava tentando vender, mas a de 60 que está ali. Jantaria comigo, então? Aquele cara não é de comprar nem tostadeira. Está brincando comigo? Feito? Moleza. Tentação. Eu não chegaria muito perto dessa coisa, patrão. Pode engolir você. Que beleza, hein? Como vai? Dave Kelly, representante de vendas da Sony. Só estou olhando. Bem, eu entendo. Tudo bem, eu não estou trabalhando hoje. É óbvio para mim que está aqui sem a sua esposa e não poderia decidir sem ela. Mas olha, este é um equipamento extraordinário, sabe? Sabe que este equipamento foi projetado para o mais merecedor dos homens, bem, o trabalhador, sabe? O homem que é a viga mestra desta nação, o homem que merece não 13 polegadas, mas 60 polegadas de experiência. Estímulo visual total, cacofonia de sons que estimulam o nervo ocular. Você, por um acaso, já teve o seu nervo ocular estimulado? Sim, uma vez. Sim, é uma investida aos sentidos que o leva a lugares onde tudo é bom, onde tudo é ótimo. Mas, eu sei, a sua esposa não está aqui. Oh, meu Deus. O quê? O quê? Não, deixa pra lá. Por quê? Não, Por quê? é uma coisa muito pessoal. De que tá falando? De quê? Já entrou no Stargate? Não, será que eu perdi alguma coisa? Muita coisa. Sabe, a primeira vez que eu passei pelo Stargate foi uma experiência extraordinária. Eu nunca me esqueci. E você nunca vai se esquecer de mim. Bom, aqui vamos nós. Olha só que coisa. Agora basta apertar o play e estamos lá. Isso. Ele é bom, ele é um ótimo ator. Só relaxa, deixe se levar. Vai com o campo, isso vai com o som, vai com aquela sensação, sabe? Aquela sensação de estar dentro da... Ei, oh! É isso aí. Conseguiu. Isso, muito bem, você está lá, Você conseguiu. Muito bem, isso, viu? Que rapidez. Quanto custa? Quanto custa? Não mais do que você gasta com a sua mulher em manicure, pedicure, limpeza de pele, tintura de cabelo e aulas de tênis com aquele instrutor de 20 anos. E o que é que você ganha com isso? Nada. E por 99 por mês, em 18 anos, você pode ter em sua casa aquela televisão ali. Aproveite sua TV. Bom, como falado, esse vídeo ele é um pouco antigo, né? Bastante antigo, vamos falar a verdade. Mas ele é muito atual.
né? Ele nos mostra várias situações de vendas, tanto na abordagem, né, quando você vai fazer aquele primeiro contato com o cliente já trouxe uma objeção, ele já conseguiu contornar, né, fazendo uma pesquisa, experiência do cliente, enfim, é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje nesse treinamento. Então, vamos lá para a primeira etapa da ponte? Aborde positivamente. Bom, time, o que é muito importante para você, principalmente vendedor? Eu vou projetar uma frase aqui para vocês e ela é extremamente impactante, né? Uma boa impressão desde o início da venda. Marielle, por que essa frase é impactante? Na verdade, a frase impactante ela vem um pouco agora. Você, vendedor, não tem uma segunda chance para causar uma boa primeira impressão. Vou repetir. Você não tem uma segunda chance para causar uma boa primeira impressão. Ou seja, a abordagem positiva, ela precisa acontecer no exato momento que o cliente entrar na loja. Quando você fitar os olhos do cliente, ele entrou na loja, você fez aquele contato visual, o que você precisa fazer? Como que eu vou fazer uma abordagem positiva, né? O que precisa ser feito em uma abordagem positiva? Aborde esse cliente com entusiasmo, vá de encontro a esse cliente, vá com um sorriso, né? Cumprimente-o. Entendemos que nesse momento que nós estamos vivendo, cumprimentar o cliente, né, com um aperto de mão, não se pode, né? Não se é o ideal, mas faz esse toquinho aqui da mão, do cotovelo, né? Sorriso é o cartão de visita, o cliente vai se sentir muito bem recebido, né? E é uma forma de abordar de forma positiva. Fale o seu nome para o cliente, se apresente como consultor aí da Luidar, como um vendedor, né? Como um especialista e fale o seu nome. Pergunte o nome do cliente também, né? O meu nome é fulano, o meu nome é Marielle, qual é o seu nome? Mais pra frente a gente vai falar aqui como fazer, né? Então nós estamos mostrando aqui o que é abordar de forma positiva, né? Então você é abordar com entusiasmo, é ter um sorriso, cumprimentar o cliente, se apresentar, né? Perguntar o nome do cliente, seja gentil, né? Seja cortês, ofereça uma água, ofereça um café, desde o início do atendimento, desde essa abordagem. Isso vai trazer uma tranquilidade, né, para aquele cliente e vai trazer um clima mais favorável, um clima mais amigável. O método de bolso da Luidar, ele nos dá dica de como fazer essa abordagem, né, de como abordar positivamente. Cumprimente o cliente desejando boas-vindas. Seja bem-vindo a Luidar, né? Esse é um formato, é uma fala que a gente consegue desejar essas boas-vindas ao cliente. Apresente e reforce o nome da Luidar. Seja bem-vindos a Luidar. Por quê? O cliente ele precisa entender, isso precisa ficar fixo na mente dele, que ele foi muito bem atendido e muito bem recebido na Luidar. Outro ponto muito importante, pessoal, é você dar atenção aos acompanhantes. Geralmente, quem está acompanhando a pessoa na venda, na compra de um produto, ele tem um poder de influência muito grande na decisão final. Então, dê atenção a todas as pessoas. Se o marido está acompanhado da esposa, né? Pergunte o nome do marido, pergunte o nome da esposa, direcione também a pergunta, o olhar, ofereça água ou café a todas as pessoas. Bom, algo muito comum no cenário de vendas são as objeções. E o que são objeções? Objeções são todos os nãos que o cliente te dá. Então, todos aqueles bloqueios, todas aquelas negativas que o cliente te dá são objeções. Mais para frente, nós falaremos mais sobre elas. Como dito, objeções são situações extremamente comuns no cenário de vendas e elas podem acontecer desde a abordagem. O que nós vamos mostrar agora é como você consegue contornar essas objeções com técnicas já na abordagem. Só estou pesquisando. O cliente chega em loja, você faz a abordagem, boa tarde, bom dia, seja bem-vindo a Luidar, né? Conforme nós falamos ali anteriormente, e o cliente responde para você, só estou pesquisando.
como que eu consigo sair dessa? Uma boa pergunta, né? Responda aqui abaixo, pessoal. Como que vocês geralmente falam, agem quando o cliente traz essa objeção? Só estou pesquisando. Bom, a técnica ela nos ensina a contornar essa objeção devolvendo em forma de perguntas. Ou seja, o cliente chegou e falou, só estou pesquisando. Você responde, entendo, qual produto o senhor está pesquisando? Essa pergunta vai dar oportunidade para o cliente falar o que ele está pesquisando. E é uma forma de você conseguir contornar essa objeção. Uma segunda objeção que o cliente pode trazer é, só queria saber o preço. Nessa situação, você pode também agir da mesma forma. Recebe com empatia, perfeito, né? Tem algumas palavrinhas mágicas, mais pra frente você vai ouvir falar mais sobre isso. E devolve essa objeção em forma de pergunta. O que o senhor está pesquisando? Qual o valor o senhor encontrou? Quais foram os orçamentos que o senhor conseguiu? Né? Então, todas essas perguntas que você faz para o cliente, ele te permite pesquisá-lo, né? Te permite fazer uma abordagem de uma forma positiva para que você consiga colocar em prática a segunda fase, a segunda etapa da ponte, que é a pesquisa, certo? Bom, se você ouve outras objeções na abordagem, compartilhe aqui conosco aqui embaixo, coloca nos comentários quais são as objeções mais comuns que vocês têm ouvido no dia a dia de loja no momento da abordagem, tá certo? Bom, até a próxima etapa! Olá pessoal, tudo bem? Então vamos continuar aqui agora com a segunda etapa da ponte, a etapa P, pesquise o cliente. Gente, essa etapa ela é fundamental dentro do nosso atendimento. É de extrema importância realmente que a gente consiga captar o que o nosso cliente precisa para a gente conseguir oferecer o nosso melhor produto para a realidade dele e consiga suprir as necessidades dele. A gente consegue fazer um atendimento de qualidade, né? Quando a gente consegue fazer uma pesquisa muito bem feita. E com isso, o cliente vê valor no nosso atendimento. Nós realmente nos tornamos consultores de vendas. Como, nós fazemos essa pesquisa? Então, vocês sabem que existe 2 tipos de pergunta. As perguntas abertas e as perguntas fechadas. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Então, para pesquisar, a gente precisa perguntar, né? Eu sei que nós somos acostumados, isso é algo que é da nossa cultura do Brasil, muito a responder, sempre ter uma resposta, querer falar muito, mas o essencial aqui na fase da pergunta, de pesquisar o cliente, é realmente a gente perguntar e estar atento a ouvir o cliente. É esse momento que a gente vai praticar a nossa escutativa, ou seja, prestar atenção única e exclusivamente naquilo que o cliente está falando, né? Percebendo ali todos os gestos que ele faz, tudo que envolve ali o nosso atendimento, mas estando muito concentrado naquele momento. Então, o que são as perguntas abertas, né? Elas são aquelas perguntas que começam com qual, o que, quando, por quê. São perguntas que você dá ao cliente a possibilidade dele responder várias coisas e não limita o número de respostas dele. Por que a gente usa essa pergunta? Justamente a gente utiliza para conseguir entender ainda mais o nosso cliente. É o momento que a gente precisa que o cliente fale, que a gente crie aquela conexão, que a gente saiba realmente o que ele procura. Então, a pergunta aberta, ela possibilita realmente esse diálogo entre você, consultor de vendas, e o nosso cliente. E quando que a gente usa, as perguntas abertas? Elas são muito utilizadas principalmente no início ali do atendimento. Então, quando a gente está na etapa P, a gente sugere, que realmente a maior parte de perguntas que sejam feitas ali ao longo do atendimento sejam as perguntas abertas. Porque além de a gente conseguir entender, conversar melhor com o nosso cliente, também vai deixar o atendimento ele mais rápido. Porque quando a gente faz uma pergunta aberta, a gente já tem uma resposta muito completa. E se a gente vai fazendo várias perguntas fechadas, o atendimento ele se torna demorado,
é cansativo para o cliente, parece que a gente não consegue ficar ali rodeando até conseguir chegar, ouvir o que a gente precisa. Então, a gente vai ver depois como nós utilizamos. Já as perguntas fechadas, elas são aquelas perguntas que limitam as respostas. Então, não são apenas as respostas de sim ou não, mas também são, você prefere a entrega na segunda ou na terça? O cliente, ele só tem duas opções para te responder. Ou ele prefere segunda ou ele prefere terça. Então, a pergunta fechada vem muito disso. Você limitar o que o cliente vai responder. Você dá duas opções para ele e ele só pode escolher uma. Então, por que a gente utiliza? A gente sim pode utilizar perguntas fechadas no nosso atendimento, na etapa P, mas elas precisam ser utilizadas de forma muito estratégica. Então, elas são muito bem-vindas sim, mas a gente precisa saber utilizar de forma estratégica. Então, que pensamos, né? O que a gente precisa pesquisar durante o nosso atendimento? O primeiro lugar, e acho que é o mais importante aqui nessa etapa, é entender realmente qual é a necessidade do cliente, o porquê ele precisa daquele produto, né? O que ele precisa, qual é a solução que eu posso trazer para ele. Então, tudo isso a gente encontra aqui na necessidade. Então, algumas perguntas que nós podemos fazer nessa parte é: onde será feita a pintura? Em qual condição está a parede pintada? Qual é a metragem do local da pintura? E por quem, né, será realizada essa pintura? Esses são 4 exemplos de perguntas abertas que você pode utilizar na hora, então, de descobrir a necessidade do cliente. Vocês podem perceber que aqui o cliente tem várias opções para dar. A gente não está limitando nenhuma resposta dele. A gente realmente quer ouvir o que ele tem a dizer para conseguir entender um pouco melhor do cenário, né, que está contextualizando ali a nossa venda. Outra opção é pesquisar as preferências do cliente. Então, aqui a gente entende o que ele gosta, né? Não só o que ele precisa. O que ele precisa ficou na necessidade. Aqui a gente vai entender o que ele gosta, se ele tem, assim, alguma realmente preferência para fazer aquela compra. Então, ali uma das perguntas que a gente pode fazer é: quais são as cores de sua preferência? Qual tipo de acabamento você prefere? Qual marca de tinta você costuma usar? E quem reside na casa durante a pintura? Então, as cores, né, de sua preferência, que a gente fala muito sobre os gostos dele, o tipo de acabamento que ele prefere. Essa pergunta ela é muito direcionada também aos pintores, né, para o estilo que eles costumam trabalhar. Qual marca de tinta você costuma utilizar também é muito direcionado aos pintores. E quem reside na sua casa durante a pintura. É outra questão que a gente pode verificar para saber qual é o melhor produto que a gente oferece para o nosso cliente. Continuando, também é muito importante a gente saber qual que é o potencial de compra do nosso cliente, né, pessoal? Porque a gente precisa realmente oferecer não só o que ele precisa, mas o que ele pode naquele momento. E a gente tem um mix de produtos muito bacanas, então nós conseguimos sim oferecer qualidade para o nosso cliente, também com preços menores. A gente só tem que entender, né, o que ele pode e não supor nada. Se a gente não faz essa pergunta, né, essas perguntas que aqui eu vou mostrar, a gente fica trabalhando no achismo. A gente julga o nosso cliente achando que ele pode pagar X ou que ele pode pagar Y. Então, alguns tipos de pergunta, né, que a gente pode fazer nesse momento é: qual marca ou tipo de tinta você já está utilizando? Qual o orçamento que você tem para a sua pintura? Então, quanto ele pode investir, né? Que ali é a nossa terceira pergunta. Qual valor você está pensando em investir? Eu sei que muitas vezes a gente fica meio sem jeito, assim, de perguntar, né? Tem a visão de que não é bacana. Mas, pessoal, eu acho que é muito melhor quando a gente consegue fazer já o nosso oferecimento com sabendo qual é a expectativa do nosso cliente. Não adianta a gente oferecer um produto super premium e tudo mais, com uma altíssima qualidade, se ele não pode pagar naquele momento. Sendo que a gente tem uma opção que às vezes seja mais em conta, que também supra a necessidade dele, que também supra o que ele precisa, mas no momento é o que cabe no bolso dele. Porque o que acontece? Se a gente oferece de cara um produto muito alto do que ele estava pensando em investir,
ele vai, ficar, eu não sei, não posso, vai achar que não é pra ele, que não tem outra coisa ali pra você oferecer. E quando você for oferecer daí um produto mais barato, ele vai muitas vezes julgar que a qualidade não é tão boa. E se você de cara oferece um produto muito em conta, muito abaixo do valor que ele já estava pensando, né, que ele já tinha separado para ele gastar, o contrário também pode acontecer. Ele teria sim potencial para investir mais, ele tinha reservado um dinheiro para aquilo, ele poderia ter um acabamento melhor, mais de acordo com a expectativa dele, né? Então tem essas questões aí que englobam. E vamos pensar que a gente pode perguntar tudo o que a gente quiser, mas sempre com bastante jeitinho, né, pessoal? Então, não ofende o cliente você perguntar o quanto ele pode investir. Tudo vai muito da forma como você pergunta. E você estará ajudando ainda o seu cliente. Continuando. A gente também precisa perguntar a urgência, né? Porque é muito importante para a gente saber os produtos que a gente vai oferecer. Às vezes a gente não tem estoque, a gente precisa, né, fazer ali uma estratégia para conseguir aquele produto. Então, organizar a entrega da nossa loja. Então, é importante a gente saber quando será feita a pintura, quando ele precisa do produto. São aí algumas sugestões de perguntas que podem ser feitas nesse momento. Além disso, pensando, gente, em aumentar o nosso resultado, em bater a nossa meta de maneira mais fácil, porque a gente vai vender mais para os clientes que a gente já atende, mapear as vendas adicionais, né, as oportunidades de vendas complementares, é muito importante dentro do nosso atendimento. Porque às vezes o próprio cliente ele nem tem noção do que ele precisa tanto para fazer uma pintura na casa dele, para fazer aquela reforma e tudo mais. E somos nós que temos esse conhecimento. Então a gente precisa saber investigar ali em que contexto que vai acontecer, né, essa obra, essa pintura, justamente para a gente oferecer para ele realmente o que ele precisa. Porque nós sabemos que às vezes não adianta a pessoa aplicar com a melhor tinta se ela não tiver a ferramenta certa para o que ela precisa. Então aqui é também o nosso papel de oferecer ao cliente a melhor experiência para ele. Então, quais equipamentos você possui para realizar a pintura? Qual a etapa que está a obra? Como está a pintura dos outros cômodos da sua casa ou da sua empresa? Como está a pintura do seu muro e da sua calçada? Como você irá proteger seus móveis e pisos durante a pintura? Então aqui a gente consegue vender ferramenta, a gente consegue vender ali aqueles produtos de proteção para não danificar os outros objetos da casa. A gente consegue verificar se a pessoa está pensando em reformar mais ambientes, ou seja, a gente conseguiria vender mais produtos para ela, né, para conseguir repaginar a casa no geral. Então, se a gente não fizer essas perguntas, fica difícil a gente saber, né, gente? E a gente não pode esperar que o cliente vá falar tudo o que ele precisa, porque, igual eu comentei, muitas vezes ele nem tem a noção do que realmente ele precisa. Então, é o nosso papel realmente pesquisar o cliente. E vocês vão ver que quando a gente faz uma pesquisa muito bem feita, a gente oferece um produto muito mais adequado à realidade do cliente, né? A etapa da pesquisa, ela influencia diretamente nas outras etapas e vira uma cadeia, gente. Se a gente pesquisa muito bem, a gente oferece um bom produto para o nosso cliente, consequentemente, ele vai ter menos objeções para falar para a gente no fim ali do nosso atendimento. Porque ele enxergou o valor, ele entendeu que aquilo é melhor para a realidade dele. Então, o que é comum quando fazemos uma compra, né? É muito comum que o vendedor ele já aborda a gente, já pergunta o que você veio buscar, já vai ofertando, ele nem pesquisa por que você quer, para que você quer, o que você vai fazer com aquilo, quanto você pode gastar. Ele já vai oferecendo, e oferece um produto aqui, oferece outro produto ali. E muitas vezes o atendimento se torna longo, se torna cansativo. Você começa a ter aquela sensação de, nossa, esse cara nem sabe o que eu preciso. Ele não é isso que eu quero, né? Não tem aqui. Então, isso que acontece quando a gente não faz uma pesquisa. Então, o certo, igual eu comentei com vocês, é a gente pesquisar corretamente para a gente oferecer um produto mais certeiro e, consequentemente, diminuir ali o número de barreiras, né, de objeções que o cliente vai colocar ao longo do nosso atendimento. A questão, pessoal, não é que assim, eu fiz uma boa pesquisa, eu vou oferecer um produto para o meu cliente e isso vai ser perfeito.
Não, muitas vezes talvez você precise oferecer outros, mas todos eles serão muito assertivos. Então, a pesquisa com certeza vai ajudar muito vocês, né, durante os atendimentos. E para isso, como que a gente treina, né, fazer perguntas? Parece muito fácil quando a gente está falando, fazer uma pergunta aberta, fazer uma pergunta fechada. Mas vocês já pararam para pensar no dia a dia se vocês utilizam mais perguntas abertas ou mais perguntas fechadas? E não só no ramo profissional, como pessoas mesmo, quando vocês estão numa roda de amigos, quando vocês estão ali conversando com o seu namorado, com sua namorada, né? Será que a gente tem o costume realmente de fazer mais perguntas abertas? Gente, eu já fiz esse exercício e eu falo pra vocês. Eu percebo que é muito mais fácil a gente fazer pergunta fechada. Então, pensando nisso, pra gente exercitar cada vez mais, a gente tem essa ferramenta aqui que ela se chama Caderno de Perguntas. E é nesse caderno que a gente treina como transformar perguntas fechadas em perguntas abertas. Então, a gente só precisa, é muito simples de utilizar, a gente só precisa colocar aqui qual pergunta a gente quer fazer de forma fechada e transformar ela em aberta. É importante a gente utilizar as mesmas linhas, uma linha paralela à outra, para a gente conseguir visualizar de maneira mais fácil que essa pergunta fechada e essa é a forma de fazer aberta. Então, por exemplo, aqui na linha 1 a gente pode colocar que tinta, você prefere tinta azul? E a pessoa vai responder sim ou não. E, ao contrário, poderia ser uma pergunta aberta para essa. Qual cor de tinta a senhora prefere? Já fica ali muito mais opções. Outro exemplo. Posso entregar as tintas na sexta-feira? A pessoa pode responder só sim ou não. E uma pergunta, né? Essa pergunta de forma aberta, como ficaria? Qual o melhor dia para eu fazer a entrega? Então, vocês vão escrevendo aqui. A gente vai disponibilizar esses cadernos para vocês terem acesso. E eu falo isso para vocês, pessoal. Exercitem. Essa é a melhor forma de vocês realmente conseguirem mudar assim a nossa cabeça, mudar o nosso pensamento, para o nosso cérebro trabalhar produzindo as perguntas abertas. E quando, né, às vezes a gente fica meio perdido, nossa, que pergunta que eu posso fazer no atendimento e tudo mais? A minha sugestão vejam os atendimentos que vocês já fazem. Observem os atendimentos de vocês. Após cada atendimento, faz ali uma breve reflexão de que perguntas que vocês fizeram, né, o que poderia ter sido feito diferente. Anota ali no caderno. Depois pensa como que poderia ter feito uma pergunta melhor. Enfim, pessoal, é muito importante, né, a gente refletir se a nossa pergunta ela foi bem feita quando a gente recebe a resposta que a gente precisa. É muito comum, às vezes, a gente perguntar uma coisa, a gente está com expectativa, a gente precisa saber uma informação X e a pessoa responde de uma outra forma, que não é aquela informação. O que isso significa? Que a pergunta não ficou clara, a gente não soube se expressar da melhor forma. Então, o caderno de perguntas é justamente para isso. Porque a gente sabe que em todo atendimento tem ali as perguntas padrão que a gente precisa realizar, porque vai facilitar, faz parte ali da nossa rotina. Então, por que não utilizar essas perguntas de uma melhor forma, não é mesmo? Então é isso, gente. A etapa P é essa, né? Agora, a gente fica aí com a etapa O. Até mais!